Bom dia, bom dia para todo mundo. Estava aqui analisando aí as frequências, né? Os números, dia, né? Aliás, desse mês, né, que entrou aí, e eu ainda não falei nada dele, é o mês de setembro, que é 9, né? É o mês 9 dentro desse calendário aí que a gente vem utilizando, né? Eu sei que tem muitas pessoas que falam que esse calendário é da Matrix, né? É o calendário falso e que nos aprisiona. Mas, enfim, é dentro dele que a gente consegue também analisar, né, tudo aí que nos apresenta, que os acontecimentos, e que o que eu vejo é que em tudo a gente consegue extrair alguma informação, né? Mesmo, né, nas informações que podem parecer que não são assim tão reais, né? Aliás, dentro desse mundo que a gente está vivendo, o que que é verdade, né? E o que que é mentira. Eu fico prestando atenção é, nas muitas coisas, né? E que nos mostram, que nos apresentam, e devemos aprender a olhar aquilo que é apresentado, mas também olhar um pouco além, ou um pouco para dentro, né? A verdade é essa, um pouco para dentro, né? Para que a gente consiga, então, de fato, chegar aonde a gente precisa chegar, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga e eu estava falando, nós não estamos construindo nada, nós estamos desconstruindo, né? Desconstruindo o quê? Todas as mentiras, todas as ilusões, tudo que foi colocado, inclusive sobre quem a gente é, né? É, o afastamento real nosso, da nossa fonte, né? Colocando intermediário para tudo, né? Então, isso significa que se eu preciso colocar intermediário que eu não confio na minha fonte, né? Na minha conexão interna, mas isso tudo foi, de alguma forma, ensinado, né? Já desde sempre ensina que a gente é pecador, né? E que alguém precisa perdoar os nossos pecados, né? Limpar as nossas culpas. E isso faz com que a gente se afaste, né, profundamente, sempre, de quem a gente verdadeiramente é. Eu estava aqui, né, brincando com a palavra fonte, né, a nossa fonte, que seria a nossa fonte, né, essa conexão com a fonte. E a palavra fonte é da 29, né, deixa eu ver aqui, esse 29. E que se eu somar, 2 e 9 é 11, né? Então a fonte é um portal. Eu sempre falo, o 11 é aquela frequência que nos coloca diante de nós mesmos. É eu tendo que fazer parceria comigo mesmo. Então, a própria palavra fonte já traz essa informação. No fundo, é um dois. Quer dizer, a gente precisa olhar para esse feminino, a gente precisa olhar para a nossa sabedoria, a gente precisa aprender a escutar, a gente precisa escutar aonde, né? Escutar o que dentro de tanta mentira e manipulação que a gente tem vivido, não somente nessa vida, tá, gente? Mas a gente tem vivido aí um jogo,
um verdadeiro jogo, né? Eu sempre gosto de falar que a gente está num tabuleiro, né? De xadrez. A gente tem que saber mexer as peças desse tabuleiro. Enfim, a palavra fonte, então, já demanda, né, esse entendimento mais profundo de que para qualquer portal abrir, eu preciso estar em conexão com quem? Comigo. Eu preciso fazer essa jornada que é interna, não é externa. A conexão é dentro. E quando a gente fala assim, eu tenho que me conectar com a fonte. Quando eu coloco esse A aqui na frente da fonte, me leva para o número 30. A palavra coração dá 30. Então, são, para mim, tá? Eu sou uma pessoa que presto muita atenção às sincronicidades, aos detalhes, né? Pode até uma coisa não ter nada a ver com a outra, mas de repente abre ali uma informação, né? Então, a fonte, me conectar com a fonte, eu tenho que me conectar com aonde? O meu coração é interno, é dentro, né? Então a gente tem que ir prestando atenção nessa sabedoria, saber olhar nossa bagagem, tudo que a gente já fez, tudo que a gente caminhou. O 9 está aí do lado, né? Da palavra fonte, da 29. Então eu tenho que olhar para trás, eu tenho que saber que tudo que eu coloco o foco, eu posso ampliar, né? Eu tenho que aprender o que que eu vou carregar na vida. Estou carregando as coisas certas ou estou com tralha, né? E são coisas que eu estou presa no emocionalismo, nas manipulações, e com isso perdas irreparáveis. Nós temos que prestar atenção. Qual é o foco da nossa fonte? Eu estou colocando o meu foco na verdadeira fonte? Ou na fonte manipulada, que é externa, que sempre tem alguém que fala só através de mim que você vai chegar lá, né? Então, esse é o grande ponto, aonde estamos colocando o nosso foco. É interessante, né, a gente observar tantas coisas aí. Eu já venho falando, né, nos vários vídeos que a gente está vivendo um ano 9. Esse mês é um mês 9. Daqui a alguns dias, né? Daqui a 2 dias, dia 9, 999, baita de uma potência, né? Que a gente chama de portal. Dia, mês e ano, individual, social, universal. Então, é o 9, né? Que vai trazer aí em todos os setores de nós, como desde indivíduo, como sociedade, como a humanidade universal, né, que está regendo toda essa estrutura aqui. Tudo 9, né? 9 é fim de linha. Então, a gente está precisando, de fato, olhar, rever e finalizar, desde nível pessoal, desde nível social, desde nível universal. Fim de ciclo, em todos esses níveis. O 9, como o 8, é um número muito intenso.
Eu gosto sempre de falar que dentro da matemática, o 9 é um espelho de lente de aumento. Ele aumenta, né? Qualquer número somado a ele, ele eleva aquele número sem deixar que aquele número se modifique. No- Em número simples, né? Ele sempre vai continuar aquele número, mas já num outro patamar, com outras experiências, com... Então, eu vejo que precisamos prestar atenção para não haver perdas, para ver quebras profundas, né? Para que a gente não passe por mais provações que estamos já passando. Esse ano está sendo uma desconstrução daquelas, não sei se para todos no planeta, mas aqui no Brasil a gente sim está prestando atenção no movimento que está aí acontecendo. Tudo que já foi feito e que estava escondido, olha, hoje aí eclipse, né? Até usa tudo aquilo eclipsado, está aí vindo à tona com força, né? E uma verdadeira provocação. Eu gosto de olhar sempre assim, quando chegam esses momentos de uma provocação extrema, onde coloca a humanidade contra a parede, ou ela acorda, ou ela desperta, ou ela sucumbe. Não tem opção. Então a gente tem que entender que uma provocação tão tremenda que estamos vivendo em muitos lugares é para que a gente acorde e para que a gente reassuma o nosso posicionamento interno e assuma quem a gente é. Somos seres divinos. Será que estamos vivendo como seres divinos? Né? Fica aí essa pergunta, né? Porque a partir do momento que eu tenho medo e eu entrego, né, a minha soberania na mão de terceiros, eu não estou vivendo como divino, eu estou vivendo como miserável, né? Porque eu não acredito, porque eu tenho medo, né? O 9 então, ele trabalha o quê? É fim de etapa? Sim, porque se a gente for observar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 10 ele volta para a unidade, né? 10, 1 e 0 é 1. É óbvio que não é o mesmo 1 que iniciou, mas ele volta para a unidade, né? Ele faz o retorno para a unidade. Como o 19 também, 1 e 9 é 10, que 1 e 0 é 1, volta para a unidade. O 28 volta para a unidade. Então, todo número somado que dá 9 está finalizando um ciclo para iniciar outro, em outro nível, né? Então, nós estamos aqui, o ano está mostrando isso, para de carregar a tralha. Olha, leva o que é essencial, faz faxina, isso a nível universal. Geral, esse mês, não só universal, como o social. Faxina, limpeza, para que a gente possa carregar a nossa luz, a lanterninha, para iluminar o nosso caminho. A carta do eremita, né, no tarô, tem um ser, um capuz, com um cajado e a lanterna. Ele ilumina o nosso caminho, mas também ilumina o caminho dos outros, chama a atenção,
né? Eu lembro quando eu fiz o curso, né, de Reiki, né, e fiquei sabendo a história do Masaru Emoto, não, gente, oh, meu Deus do céu, eu quero ver o nome do Emoto aqui, da água, nem tem nada a ver, oh, gente do céu. Bom, enfim, a história era que ele via as pessoas na rua, feridas, né, andarilhos e tal, e ele levava para casa e curava. Aí aqueles andarilhos voltavam para a rua. E daí a pouco estavam exatamente da mesma forma, com ferida, sujeira. E ele começou a se questionar: por quê? Por que que isso acontece? Se eu estou curando eles, olha lá, eu estou curando eles, não são eles que estão se curando, né? Ah, aí a diferença. E aí ele entendeu quando ele fez essa pergunta. Ele entendeu. Então ele saiu com uma lamparina pelas ruas. Ele viu o trajeto que ele estava fazendo. Ele olhou para trás e observou e percebeu o que ele estava fazendo. Ele estava impondo algo a alguém, não a pessoa querendo aquilo. Então ele saiu com a lanterna, com a lamparina, né? E as pessoas perguntavam: o que é isso? Onde é que você vai? Ele falou: se você quiser saber, me siga. Então, é muito interessante a gente observar, porque muitas vezes a gente quer impor, ou a gente está percebendo isso de forma externa, e sempre dentro desse sistema, quando eu falo da Matrix, dessa coisa da imposição, intermediários e tudo mais, é, é de fora para dentro. E sempre através do medo, né? Dia 2 agora, né, de setembro, a soma 2 mais 9, né, dá 20. Quer dizer, dia 2 o 20 fala do chamado, o chamado profundo, que a gente deve escutar. Houve muita coisa aqui no dia 2, né, para nós aqui do Brasil. Qual é esse chamado? Lembrando que a palavra medo dá 20, mas a palavra Cristo também dá 20. Qual é o chamado que você tem que escutar, né? As trombetas começam a tocar, quando eu falo que com muita coisa acontece, é exatamente para a gente prestar atenção e acordar. Então a trombeta está acordando quem e o que, né? Então, como no dia 2 o 2 era a nível pessoal, individual, o dia, então a gente tinha que acordar, despertar nossa sabedoria, nossa escuta mais profunda, escutar além do que é das narrativas infinitas e contraditórias que é jogada dentro do campo, né? Então a gente tem que ir prestando atenção dentro disso tudo, né? Escutar o quê? Que chamado é esse? Lembrando que a fonte da 29, que é 11, que é 2. Então, qual é esse chamado? Né? Dia 11 aí agora, lembra? Há muitos anos atrás aí, o que que aconteceu, né? Dia 11 do 9. E é sempre assim, através do medo, do pânico, que continuam sempre. E aí o sistema alimenta isso,
Para quê? Para que a gente perca a nossa soberania. Eu estava olhando até a palavra soberania, o que que dava? A palavra soberania dá 27, que dá 9. Olha que coisa interessante, é 9 do 9 do 9, 3 vezes 9 é 27. É, olha, a palavra soberania dá 27. E, coincidentemente, a palavra liberdade dá 27. Eu, para ser livre, eu tenho que ser soberana. Será que estamos sendo soberanos? Né? E mais interessante que a palavra soberania e a palavra liberdade, né, apesar de letras diferentes, é como se uma fosse espelho da outra, porque as vogais da palavra soberania dá 15, as vogais da palavra liberdade dá 12, as consoantes da palavra soberania dá 12 e as consoantes da palavra liberdade dá 15. Então, é espelhado, né? O que 15, o que 12 representa, né? 15, eu tenho que prestar atenção nas minhas escolhas, eu tenho que trabalhar em prol de a minha atitude tem que ser em prol de eu chegar no estado de equilíbrio, de paz, de harmonia, com muita responsabilidade, ética e valores. O 15 é a carta do diabo, que pode denotar muitos desejos. O que que o externo faz com a gente? Joga consumismo, desejo, tudo, tudo, uma vida profana, completa, em vez de uma vida sagrada. E não estou falando sagrada aqui como uma forma careta, não. Sacralizar a vida, em vez de banalizar a vida. E o 12, que dá 3, fala da nossa expressão, da nossa alegria genuína, sorrir com o coração, sabe? Mas como que eu vou sorrir com o coração se eu não estou conectado com a fonte? Como que eu vou expressar? O que que eu vou expressar? Abobrinha? Ou eu vou fazer com que minha fala se torne verbo? A carta 12 é o dependurado, né? É a pessoa que está pendurada pelos pés, de cabeça para baixo, que pede o quê? Olhe por outros ângulos, se você quer sair dessa posição. É interessante, né, gente? E 27 é 3 vezes o 9. Nós estamos, depois de amanhã, 9 do 9 do 9, que é a tarefa desse dia. Será que a gente precisa finalizar os múltiplos ciclos para acessar a nossa liberdade? Para parar de provocar perdas infinitas, seja financeira, seja pessoal, seja tudo que a gente está vendo por aí, né? Ainda mais que a gente vai estar depois de amanhã, hoje tem eclipse da Lua, dia 21 vai ter eclipse do Sol, 2 eclipses, né? O que que a gente está eclipsando ou precisa enxergar que está sendo eclipsado, né? A Lua já fala daquilo que é oculto, mas é aquilo que está dentro. Será que a gente precisa dar uma revisada aí, né? Hoje, aqui no Brasil, comemora aí o Dia da Independência.
E é interessante, né? 7 do 9 vai dar a soma dá 25, que dá 7. A palavra independência, o 7 vai falar do caminho. Qual é o caminho que você quer direcionar a sua vida? Você vai conduzir o teu carro de forma sem controle? Sem você estar com a mão ali para direcionar para onde você quer? Ou você vai seguir assim, ao Deus dará? Ao deixar a vida me levar, levar, né? Para onde quiser, para quem mandar, que Deus é esse também, né? Que a gente tem que questionar, né? A fonte, né? E a fonte é interna, não é externa. Então, qual o caminho? O 7 pede o quê, né? Hoje é o dia 7 e a soma total dá 25, que dá 7. Eu preciso de quê? Introspecção, mergulho, buscar dentro as respostas. Eu tenho que ter fé, mas não é fé religiosa, não é fé no externo, é fé em si. Começar a acreditar naquilo que você escuta e percebe dentro. Ah, fulano disse isso. Não, não, o outro ali, mas ele é um guru, o outro. E aqui dentro? É, não, a gente tem que prestar atenção, né? Para não entrar em conflitos profundos. A gente já está, né? Com um conflito excessivo, não precisa de mais, né? A gente tem que aprender a ter a escuta, a sabedoria, as conexões, abrir mais conexões internas, para que a gente possa se experienciar, viver, mas direcionando o nosso próprio caminhar. A palavra independência, né, que hoje a gente está aqui, deveria estar comemorando, né, que independência é furada, que não existe, né? Aí você abrir a boca para falar o que eles não gostam, né? Então, não existe. Livre de quê? De quem? Quem que aqui é livre? E a palavra, então, independência dá 59, que dá 14, que dá 5, né? O 5 fala de liberdade, gente. Aquele que almeja, ali, ele quer ser independente para ele ser livre, né? Mas a gente vive uma grande falácia. E não quer entrar aqui em brigas de lados. Não é isso. Isso é desde sempre. A gente vive mentiras desde sempre. Então, nós temos que, quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça, né? A gente tem que prestar atenção, prestar atenção. As vogais da palavra independência da 25, que é 7, é exatamente a tarefa de hoje, 25, que dá 7. E é interessante que as consoantes da 34, que dá 7. Então, a palavra independência fala para você ser livre, você tem que mergulhar internamente. Você tem não só saber escutar, mas como você também tem que saber falar e saber segurar as rédeas da condução da tua vida. Ô, gente, eu sei que eu viajo assim, sabe? Mas é muito interessante, né? É,
o eclipse hoje, né? Eu não entendo de astrologia, nem me atrevo. Eu só pego as palavras. A palavra eclipse dá 30. Olha a palavra a fonte dá 30. A palavra coração dá 30. Eclipse é aquilo tá eclipsado, tá ocultado. O que será que está ocultado em nós? Né? O que será? Eclipse, junto com a palavra lua, né, que hoje é da lua, a palavra lua dá 10, indicando que a roda gira, que você tem que ser líder de você mesmo. Mais 30 e 10 dá 40. Então é como se o eclipse aí lunar ele estivesse atuando na nossa estrutura, na base, mexendo nas nossas raízes, nos nossos alicerces. Então a gente precisa estar firme, seguro, né? Trabalhar para isso. Dia 21 vai ter o do Sol, a palavra Sol dá 13. O Sol, o 13 já fala do que? De transformação profunda, né? Eu tenho que morrer como um ser rastejante se eu quero voar, né? Então, o 13 já pede isso. A soma junto com a palavra eclipse dá 43, que dá 7. O 7 aí de novo. Eu preciso me conhecer, eu preciso escutar aqui. Eu tenho que buscar o conhecimento dentro de mim para eu poder trazer, me sentir segura e poder verbalizar, né? Então é interessante aí que a gente está num mês potente, né? Porque mês e ano, tanto no nível social quanto universal, está nos chacoalhando para fazer uma faxinada daquela geral, para que a gente saiba o que levar para o novo ciclo. Eu quero uma nova terra com outra característica, levando lixo, com os mesmos padrões. E dia 9, né, depois de amanhã, aí vão ser os 3 níveis. Então, eu tenho que prestar muita atenção. A questão é vibratória, energética. Não adianta eu falar, eu não acredito nada disso. Mas a gente está sentindo o impacto, né, de tudo que está acontecendo. É só prestar atenção quanta gente está decidindo ir embora desse mundo. É triste, né? A pessoa precisar interromper a vida porque não está suportando. Então a gente tem que prestar atenção, porque não é essa finalização que o 9 pode acontecer, claro que sim, é fim de linha. Mas a gente tem que prestar atenção em acreditar em nós mesmos, em mergulhar profundamente na nossa fonte interna e escutar ali. E não interagir tanto com esse jogo que já está mais do que decidido e manipulado. Se eu continuo brigando dentro desse jogo, dentro desse monte de 9 que é lente de aumento e de espelhos, refletores, eu vou estar fazendo o quê?
continuando a aumentar isso dentro do campo. 9 é um mestre, um baita de um mestre. Número sagrado. Se a gente for pegar, óbvio que em português, a palavra Deus dá 18 que dá 9, a palavra Jesus dá 18 que dá 9, a palavra Maria dá 9, tudo 9, como resultado final, 999. Se eu quiser pegar a palavra José, né, para pegar a família, Jesus, Maria, José e Jesus, José também é 18 que dá 9. É como se a família sagrada, né? Qualquer família é sagrada, né? Mas a família aí, né? Crística é toda 9. Nós vamos chegar aí, estamos a 2 dias do 999, né? Então a gente tem que prestar atenção, né? Prestar muita atenção. Como, de que forma estamos conduzindo, principalmente hoje, né? Que fique aí a reflexão, a nossa vida. Será que eu dou conta de fazer a faxina, limpar, finalizar para estar pronta fisicamente, energeticamente, consciencialmente, pronta para dar o passo? Fica aí a pergunta. Tá bom? Um beijo enorme, um excelente domingo para todo mundo e até a próxima. Beijinho.